E aí pessoal, tudo bem com vocês? É o Alex aqui, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Artra. E nesse vídeo eu vou fazer aqui um weekly recap com vocês sobre os trades ali que nós tivemos essa semana ali no Artra Revolution. E vou fazer um segmento, tá? Com relação ao último vídeo. Vou falar um pouquinho mais sobre liquidez aqui, né? De uma forma que poucas pessoas interpretam ou falam, pelo menos de graça, no YouTube. Então vamos lá, a semana do dia 5 ao dia 9 de maio de 2025, como foi a nossa performance ali no Artra Revolution. Bom, nós tivemos 9 trades. Desses 9 trades, 3 foram miss trades. O que significa um miss trade? É um trade que não ativou ali por pouco e foi no target. Então nós tivemos 3 desses. Nós tivemos 3 break-evens, 2 wins e 1 loss, tá bom? Então, totalizando aqui o resultado da semana, 6R, 6 vezes o nosso risco na semana. Bom, o primeiro trade que nós tivemos foi no ativo euro-dólar, no dia 6 de maio, na sessão de Nova York. A direção foi compra e o total foi o risco retorno de 3 vezes o nosso risco. Tá, aqui está o trade e aqui também estão 2 dos break-evens ali, dos 3 que nós tivemos, 2 estiveram nesse fluxo aqui, tá? E o trade ele foi nessa order block aqui de natureza bullish até, a higher do dia anterior, tá? Então esse trade foi compartilhado na sessão de Nova York pelo Pedro no dia 6 de maio e ele teve um resultado de 3 vezes o nosso risco. O segundo trade que nós tivemos ali, que ativou e tudo mais, foi esse trade aqui compartilhado pelo Cortez no dia 6 de maio, na sessão de Nova York também, na direção buy, ok? E nós tivemos um resultado de menos 1R ali também, ok? Então, aqui nós tivemos um menos 1R, cara, não é nada, né, pra gente. Sempre tem um próximo trade, o mercado é abundante, mas de vez em quando a gente toma losses também, não tem, né, o que fazer. Esse é o game, tá? Então esse trade foi compartilhado no dia 6 de maio, na sessão de Nova York. E o nosso terceiro trade, ele foi no dia 6 de maio também. A direção foi buy, compra, e o resultado total foi mais 4R, ou seja, 4 vezes o nosso risco, tá? Isso para mim tiveram membros que capitalizaram mais do que isso, mas eu tô contando, tá bom? 4R apenas. Então esse trade ele foi compartilhado no dia 6 de maio também, né? Então aqui tem alguns detalhes. Nós tínhamos uma POI aqui, na reação da POI nós pegamos ali no sell to buy, tá? Até um target que nós tínhamos de liquidez interna ali naquele específico nível, tá bom? Aqui também tem alguns resultados de alguns membros, né? O Thiago, um dos trades que foram miss ali, né, que nós tivemos, ele conseguiu entrar, ele capitalizou. E ele na semana passada, né, ele chegou ali a mais de $1 milhão em fundos também na Apex, aprovando mais de 20 contas, né? Mais de 20 contas não, 20 contas na Apex, né? Então ele está ali ampliando os resultados. Por que eu digo ampliando? Porque o Thiago, ele já é uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, ele já é uma pessoa que tem um pouco mais de tempo na Artra e ele está usando a Artra para complementar aquilo que ele já vem, né, construindo, tá? O Rafa também, ele teve um saque ali, ok, essa semana na Apex, e ele também, o Rafa é um trader super experiente, só de Artra eu acredito que ele já tem quase, né, mais de 2 anos, ou ele tá desde o início mesmo. Ele é um trader que opera muitos milhões de dólares, tá? Não sei se vocês conhecem, né? Mas ele já é um trader bem experiente, já tem uma bagagem ali, né? E ele tá usando também a Artra Revolution simplesmente para ampliar os resultados dele. Claro que facilita quando você já tem toda essa bagagem, toda essa experiência, né? Mas é importante também para quem está começando ver que, né, no longo prazo o game, né, sempre vale a pena, só não pode desistir.
Tá, aqui tá também alguns resultados do Clayton, né? Ele tem ali a conta performance dele na Apex e ele já tá ali, ó, com mais de 25%, né, do colchão ali, né, para tirar o drawdown ali flutuante nas contas performance dele. E ele conseguiu isso essa semana aqui com a gente, porque é a primeira semana dele no Artra Revolution, tá bom? Então, além disso, eu vou fazer um segmento com vocês, tá bom? Falando sobre, né, essas confluências, essas observações que nós tivemos. Esse aqui é um print da semana retrasada, tá, guys? Na última semana ali, né, de abril, primeira semana de maio, eu passei um vídeo para vocês falando que é sempre importante você observar se não tem um Judas Swing nos horários das 8h30, 9h30 e 10 horas em Nova York. Se ele está respeitando o order flow do M15 e do M5, criando fair value gaps no minuto e trazendo um deslocamento forte para longe do preço de abertura de Nova York. Isso significa uma expansão naquela específica direção para Nova York, tá bom? Então aqui eu vou pegar um trade que eu tive, tá bom, na quarta-feira no dia da FOMC. Esse trade eu não executei com o pessoal, porque eu não executei ali na Apex, eu executei na minha conta pessoal, por conta das regras da FOMC e tudo mais, a gente não pode operar na Apex, tá bom? Mas existem aqui alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês sobre liquidez, tá bom? Então, o primeiro ponto que nós temos que imaginar aqui é o seguinte: naquele específico tempo, né, perto da minha execução, nós tínhamos o que como referência? Nós tínhamos o M15 bearish, a nossa lag, nossa dealing range, ela era bearish, então nós tínhamos um viés direcional bearish com um alvo de liquidez. Essas lowers aqui não está aparecendo no gráfico, mas é a lower do dia anterior. Então, esse tipo de liquidez que ela é baseada em tempos, né, em ciclos anteriores, ela é muito mais relevante do que simplesmente modelos de liquidez que todo trader de SMC usa, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo do dia anterior, ou seja, o dia anterior nós temos ali um ciclo de 24 horas, ok? A sessão anterior você tem um ciclo ali de tantas horas, tantos das horas que vai ser a sessão. E aqui nós tivemos um ciclo de 90 minutos também. Então, quando você não vê o preço interagindo no topo da sessão anterior, você pode ver que ele vai criar, ok? Seriam fractalidades dessas regiões, tá? Então, nesse caso, o preço criou o que aqui? 90 minutos, uma range, e ele tirou, ele faz o que? Ele faz o Judas Swing nessa higher exatamente, tá bom? Às 10h30 para nós aqui, que era 8h30, né, da manhã lá em Nova York, tá? Então, além disso, você já tem um fluxo bearish no 15 minutos. Então, você já tem o preço respeitando o order flow do M15, o preço só voltou aqui para Premium, e especificamente na Premium aqui, ó, né? Você quer ver o que? Você quer ver o preço respeitando fair value gaps e liquidez interna. Então, você percebe essa marcação aqui em verde clarinho? Isso é uma ineficiência do M15. Então, essa liquidez interna, né, você percebe que ela foi, né, o propulsor da próxima expansão, tá bom? Então, antes da próxima expansão, você tem o macro do meio-dia, né, e o início de uma intenção. O preço faz uma intenção, respeita a extremidade, né, e expande, né, deixando o que? Fair value gaps no 1 minuto. Tá? Então você percebe que tem uma retomada do momentum bearish para essa próxima expansão aqui. Então, além disso, né, olha só onde nós abrimos a range de Nova York, tá bom? Então, você tem um deslocamento forte após a abertura? Tem, aqui, ó. O primeiro deslocamento é esse. Essa região e o pullback que fez antes e a expansão que fez depois, elas confirmam o preço deslocando fortemente da abertura de Nova York. Então, se você perceber, sempre que você perceber o preço expandindo depois da abertura, no 15 minutos criando uma nova leg, você vai perceber que para o final do dia ali você vai ter uma nova expansão
ali também. E aí na segunda parte ele pode, como aconteceu aqui na segunda parte de Nova York PM Session, ele teve aqui uma nova expansão bullish, porque o higher time frame ele tá bullish aqui, ele voltou para uma zona discount, tá? Então tudo isso é importante você observar. Além disso, nós tivemos o SMT aqui nessas higher, ok? E uma coisa que é importante observar são as funções aqui, né? Primeiro você tem aqui uma consolidação, né? Depois você tem aqui a retração, depois a expansão. Você só vai ver o preço fazendo esse tipo de movimento. Ou ele vai expandir, ou ele vai lateralizar, né? Ou ele vai retrair, tá bom? Então você vê aqui, ó, você teve uma consolidação que fez uma retração e o início da expansão, especificamente naquele macro, criando aí, né, esse trade bem clean, bem rápido, bem agressivo, né, que eu pude capitalizar. Aqui tá o print ali, né, esse aqui não é o print do micro, é o print do NQ normal, porque eu executei ali em CFD, tá, guys? Por isso que tem essa diferença aqui, por exemplo, aqui tá 106 lotes. Normalmente a gente não executa 106 lotes, né, no micro do futuros, acho que nem tem como, né? Agora no MT5 vocês sabem como que é, né? Então seria, né, essa a ideia. Então aqui, ó, repetindo basicamente ali, né, essas confirmações aqui, eu quero que vocês revejam, tá bom? Essa semana, não só os trades ali que nós tivemos durante essa semana, mas quantas vezes isso aqui se repetiu e quantos setups de alta probabilidade vocês poderiam capitalizar observando essas confirmações. Confirmações que vão te dar uma ideia de que aquele específico dia é um dia de alta probabilidade. Tá bom, guys? Então, vou deixar essa função para vocês. Eu estou explicando aqui, mas eu quero que vocês investiguem, né, para que isso tenha realmente um efeito positivo, né, no dia a dia de vocês, nos trades de vocês. Tá bom, guys? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Muito obrigado. Eu fico mais ativo lá no meu Instagram, tá bom, guys? Se vocês querem falar comigo lá no Instagram, eu acredito que eu posso mandar áudio, posso responder de uma forma, tá bom, mais rápida ali para vocês. Então me sigam lá no Instagram também e continuem ligados aqui no YouTube, porque eu sempre estarei postando conteúdo aqui para vocês, tá bom? Então eu desejo aí bons estudos, bons trades para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.